Dentro dos hospitais, o silêncio das madrugadas guarda histórias que raramente são contadas. Profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado de outras pessoas acabam vivendo experiências que não aparecem nos prontuários, mas que ficam marcadas na memória. São relatos que surgem em corredores vazios, em quartos silenciosos e em momentos em que a rotina parece se transformar em algo difícil de explicar. Meu nome é Cláudia, sou técnica de enfermagem há mais de 15 anos. Já vi de tudo dentro de hospitais, dores, alegrias, perdas e milagres. Mas há um episódio que nunca consegui esquecer. Ele aconteceu numa madrugada de plantão em um hospital público, quando tudo estava mais silencioso do que de costume. Era uma noite calma, com poucos pacientes novos chegando. A maioria das salas estava ocupada, mas o corredor principal estava quase vazio. Eu aproveitava para organizar prontuários quando notei, pelo canto do olho, a figura de um homem parado junto à parede, como se esperasse atendimento. Fui até ele para perguntar se precisava de ajuda. Estava de cabeça baixa, vestindo roupas comuns, nada que chamasse atenção. Quando cheguei perto, ele levantou os olhos e disse apenas: "Estou esperando." Perguntei seu nome, mas não respondeu. Apenas continuou ali, olhando para frente, imóvel. Achei estranho, mas como estava calma a madrugada, pensei que poderia ser acompanhante de algum paciente. Voltei ao meu posto, mas sempre que olhava para o corredor, lá estava ele, parado no mesmo ponto, sem se mexer. O silêncio dele contrastava com os sons baixos do hospital. Resolvi falar com a recepção para verificar se havia alguém aguardando atendimento naquela área. Eles disseram que não havia nenhum registro. Quando voltamos para olhar, o corredor estava vazio. Olhei para os dois lados, mas não encontrei ninguém. A recepcionista apenas sorriu e disse que eu devia estar cansada. Continuei a noite normalmente. Por volta das 3 da manhã, fui levar medicação a um paciente internado em quarto próximo ao corredor. Quando abri a porta, vi pelo reflexo da janela aquele mesmo homem parado, exatamente na mesma posição, olhando fixamente para mim. Arrepiei da cabeça aos pés. Quando saí do quarto, o corredor estava novamente vazio. Perguntei a alguns colegas se tinham visto alguém parado ali, mas todos negaram. A sensação de estar sendo observada permaneceu comigo até o fim do plantão. No dia seguinte, comentei com uma enfermeira mais antiga. Ela me ouviu em silêncio e depois perguntou em que ponto do corredor ele estava. Quando descrevi, ela suspirou e disse: "Sempre aparece alguém ali." Já ouvi relatos de outros técnicos também. Fiquei em choque. Ela contou que anos atrás, aquele corredor era usado como sala de espera improvisada. Muitas pessoas aguardavam atendimento ali, e nem todas conseguiam ser socorridas a tempo. Desde então, alguns funcionários relatavam ver pessoas paradas, sempre caladas como se ainda esperassem atendimento. As semanas passaram, e eu tentei não pensar mais nisso. Mas a cada plantão noturno, evitava passar sozinha por aquele corredor. Era inevitável. Mesmo vazio, sentia um peso estranho, uma presença silenciosa que parecia ocupar o espaço. Em outra madrugada, precisei ir até a farmácia do hospital buscar medicação. Para isso, tinha que atravessar justamente aquele corredor. No meio do caminho, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Continuei andando, tentando não ligar para o medo até que ouvi novamente. Passos lentos, como se alguém me seguisse de perto. Apressei o passo e cheguei à farmácia com o coração acelerado. O farmacêutico percebeu minha expressão e perguntou se estava tudo bem. Não quis explicar. Apenas peguei o que precisava e voltei. Mas ao atravessar o corredor de volta, senti claramente um movimento pelo canto do olho. A silhueta do homem, parada exatamente no mesmo ponto de sempre. Respirei fundo e fingi não ver. Depois daquela noite, percebi que não era apenas eu. Uma colega relatou ter visto uma mulher idosa no mesmo corredor, que desapareceu quando foi abordada. Outro funcionário contou ter sentido alguém passar ao lado dele, mas ao olhar, não havia ninguém. O mais estranho é que os pacientes raramente relatavam algo. Parecia que apenas nós, que trabalhávamos ali constantemente, éramos capazes de notar essas presenças. Como se fosse um peso deixado no local,
carregado apenas por quem convive com aquele ambiente todos os dias. Houve uma madrugada em que o corredor estava iluminado apenas por lâmpadas de emergência. A sombra do homem era visível na parede, mesmo sem ele estar lá fisicamente. Passei rápido, sem olhar para os lados, sentindo um frio intenso tomar conta de mim. Os anos passaram, mas nunca me acostumei totalmente. Aprendi a aceitar o silêncio do corredor, a presença invisível que vez ou outra se deixava mostrar. Não é algo que se conte para qualquer um, porque parece absurdo. Mas para nós, que vivemos dentro do hospital, faz parte da rotina. Sempre digo para quem começa a trabalhar: respeite o silêncio do hospital à noite. Porque existem coisas que não estão nos prontuários, que não aparecem nos relatórios, mas que se manifestam na solidão dos corredores. O homem que espera é apenas uma dessas lembranças. Não sei quem ele era nem de onde veio, mas sei que, de alguma forma, ainda permanece ali, como se o tempo não tivesse passado. Ele continua esperando, e nós continuamos cruzando seu caminho sem poder oferecer a resposta que ele busca. Trabalhar em hospital é conviver com o limite da vida e da morte todos os dias. Talvez seja natural que certos momentos fiquem registrados de maneiras que não entendemos. Não é preciso sensacionalismo, apenas silêncio e respeito diante do que se sente. Com o tempo, aprendi a não desafiar o que não compreendo. Quando cruzo aquele corredor, sigo em silêncio, evitando olhar diretamente para o ponto onde normalmente o vejo. É como se respeitar o espaço fosse a única forma de manter a calma. Outros colegas fazem o mesmo, cada um à sua maneira, sem nunca admitir claramente o motivo. Uma noite, uma residente nova comentou que havia visto um homem parado no corredor, mas quando foi perguntar, ele já não estava mais lá. Ela falou isso rindo, tentando demonstrar que não tinha medo, mas sua voz denunciava nervosismo. Ninguém respondeu. Apenas trocamos olhares porque sabíamos do que se tratava. As câmeras de segurança já foram revisadas diversas vezes. Curiosamente, nunca mostram nada além do corredor vazio. Mesmo quando alguém relata a aparição, o registro eletrônico exibe apenas paredes brancas, cadeiras vazias e silêncio. Isso aumenta ainda mais a sensação de que aquilo pertence apenas ao ambiente, não às máquinas. Certa madrugada, fui chamada para ajudar em uma emergência. Passei pelo corredor às pressas e vi o homem de canto de olho. Não parei, apenas segui correndo. Quando voltei minutos depois, ele já não estava mais lá. Mesmo envolvida na correria do atendimento, não consegui deixar de sentir o peso daquela presença. Aos poucos entendi que falar sobre isso com todos não adiantava. Muitos não acreditam ou preferem não acreditar. No entanto, entre os que passam madrugadas ali, há uma espécie de silêncio compartilhado. Não é preciso explicar. Basta um olhar para sabermos que não estamos sozinhos. Uma das histórias mais marcantes que ouvi foi de um médico antigo. Ele disse que anos atrás, tentou falar com o homem do corredor. Perguntou se precisava de ajuda, mas não recebeu resposta. Apenas um olhar vazio. Minutos depois, o homem desapareceu diante dele como se tivesse se dissolvido no ar. Esse mesmo médico contou que pouco tempo depois sonhou com o corredor. No sonho, dezenas de pessoas estavam paradas no mesmo ponto, todas em silêncio. Quando acordou, passou a evitar falar do assunto, mas seu olhar sempre carregava o peso do que viu naquela noite. Eu mesma nunca sonhei com ele, mas às vezes, quando chego em casa após o plantão, fecho os olhos e ainda consigo lembrar a postura imóvel, o silêncio e o olhar fixo. Não é uma lembrança como as outras. É como se fosse algo vivo, presente dentro de mim, pronto para se manifestar a qualquer instante. O hospital passou por reformas, trocaram a iluminação, pintaram paredes, mas nada disso mudou a sensação. O corredor continuou carregando o mesmo peso, como se estivesse marcado de forma permanente. A presença dele não se dissipou, continuou ali, indiferente a mudanças físicas. Alguns dizem que tudo isso é fruto do cansaço. É verdade que trabalhamos muito, que as madrugadas são longas e pesadas. Mas cansaço não explica a coincidência de tantos relatos semelhantes, vindos de pessoas diferentes, em épocas diferentes, descrevendo a mesma figura. Não gosto de usar a palavra assombração.
Prefiro dizer que é uma presença. Não porque eu queira suavizar, mas porque realmente não sinto agressividade nele. É apenas alguém parado, em silêncio, como se estivesse em uma espera que nunca terminou. E isso por si só é mais perturbador do que qualquer outra coisa. Já pensei em tentar descobrir nomes de pessoas que faleceram naquele espaço, registros antigos de pacientes que talvez não tenham sido atendidos a tempo. Mas ao mesmo tempo, temo que saber demais torne tudo mais real e pesado. Talvez seja melhor aceitar o mistério do que buscar respostas que nunca virão. Algumas madrugadas, quando o hospital está em silêncio absoluto, sinto que o corredor inteiro fica mais frio. Não é apenas impressão. Vários colegas comentam que o ar-condicionado não chega com tanta força ali, mas mesmo assim, a sensação é de um frio diferente, que vem de dentro, não de máquinas. Já vi pacientes olharem para aquele corredor com estranheza, mas nunca chegaram a comentar nada. Talvez vejam apenas de relance e não deem importância. É como se apenas quem passa muito tempo ali fosse capaz de sentir de fato o peso da espera. Houve uma noite em que precisei ficar sozinha organizando materiais. Senti o silêncio aumentar e, instintivamente, ergui os olhos. Ele estava lá, parado, do mesmo jeito de sempre. Desta vez, porém, tive a impressão de que estava mais próximo. Não esperei para confirmar, apenas me retirei rapidamente. Com o tempo, percebi que o medo deu lugar ao respeito. Passei a aceitar que aquele espaço carrega histórias que não conhecemos. O homem do corredor se tornou parte da rotina, tão real quanto os sons dos monitores ou o cheiro do desinfetante. Ele está lá, simplesmente, e nós aprendemos a conviver. Hoje, quando conto isso para alguém, faço com calma, sem tentar convencer. Apenas relato o que vivi e ouvi. Cada um reage de uma forma. Alguns riem, outros ficam em silêncio. Mas dentro de mim, não há dúvida. Ele existe, mesmo que ninguém além de nós veja. Não espero que desapareça, nem que um dia se manifeste de forma clara. Apenas sei que continuará ali, esperando, como sempre esteve. Talvez não por mim, talvez não por ninguém em específico. Apenas esperando, em silêncio, como se o tempo não tivesse importância. O hospital continua cheio de histórias, algumas felizes, outras tristes. Mas entre todas, essa é a que mais me marcou. Não foi uma tragédia, não foi violência, não foi choque. Foi apenas silêncio, persistente, presente em um homem parado que nunca mais saiu da minha memória. Esse é o relato que guardo comigo até hoje. O homem do corredor permanece lá, invisível para muitos, mas impossível de ignorar para quem o encontra. Não sei seu nome, sua origem ou sua história. Sei apenas que sua espera não terminou, e cada vez que passo por aquele espaço, sinto que também faço parte desse silêncio eterno. Histórias como essa mostram como a rotina hospitalar pode carregar muito mais do que se imagina. E em outro plantão, em outro hospital, um novo episódio deixou lembranças que até hoje permanecem vivas na memória de quem estava lá. Meu nome é Renato. Sou enfermeiro há mais de 10 anos. Já trabalhei em pronto-socorro, enfermaria, UTI. Ao longo desse tempo, vivi situações que nunca saíram da minha memória. Uma delas aconteceu quando eu trabalhava em uma ala antiga do hospital, usada apenas em períodos de maior lotação. Era madrugada, e a ala estava quase toda vazia. Havia apenas 2 pacientes internados, ambos em quartos próximos à entrada. O restante do corredor estava escuro, iluminado apenas por lâmpadas espaçadas que piscavam de vez em quando. Eu estava sozinho na ronda, conferindo medicações. Enquanto passava diante de uma das portas, ouvi claramente o barulho de alguém arrastando móveis lá dentro. Era como se uma cama fosse empurrada de um lado a outro. Achei estranho, porque não havia ninguém internado naquele quarto. Abri a porta devagar, esperando encontrar algum funcionário organizando o espaço. Mas a sala estava completamente vazia. As camas alinhadas, cadeiras encostadas, nada fora do lugar. Ainda assim, o barulho tinha sido tão real que fiquei parado por alguns segundos em silêncio. Fechei a porta e segui o corredor tentando não dar importância. Mas a poucos metros dali, ouvi passos firmes.
vindos exatamente da mesma sala que acabara de deixar. Voltei rápido, abri novamente e não havia nada. Apenas a escuridão e o silêncio absoluto. Resolvi anotar no relatório que tinha verificado o setor. Era um modo de registrar minha ronda, mesmo sem mencionar o que tinha escutado. Mas a sensação de não estar sozinho me acompanhou o restante da madrugada, como se houvesse alguém circulando ali. Nos dias seguintes comentei o episódio discretamente com uma colega mais antiga. Ela apenas disse: "Essa ala tem história. Já ouvi relatos parecidos." Perguntei o que queria dizer com aquilo, mas ela mudou de assunto como se não quisesse se aprofundar. Voltei a trabalhar naquela ala em outro plantão noturno. Desta vez, enquanto preenchia papéis na sala de medicação, ouvi a campainha de um quarto tocar. Quando chequei no painel, percebi que o quarto indicado estava vazio, sem paciente algum. Fui até lá para ter certeza. A luz estava apagada e a cama arrumada, sem sinais de uso. Apertei o botão de chamada para testar e funcionava normalmente. Voltei confuso, sem entender como o chamado tinha sido acionado sozinho. Contei o ocorrido para o técnico que entrou no plantão seguinte. Ele me olhou sério e disse: "Isso acontece de vez em quando. Melhor não se apegar." Não explicou mais nada, e percebi que era comum ignorar certas situações naquele setor. Certa noite, enquanto caminhava pelo corredor, senti um vento gelado vindo de dentro de um dos quartos. As janelas estavam fechadas. Não havia como haver corrente de ar. Quando me aproximei, ouvi o rangido de uma cama sendo movida. Abri a porta e vi a cama encostada na parede contrária de onde estava antes. Nenhum funcionário havia entrado ali. Fiquei parado, sem saber se registrava ou se apenas fechava a porta e seguia em frente. Optei pela segunda opção. Depois disso, comecei a perceber que evitava aquela parte da ala. Cumpria minhas funções, mas sempre de forma rápida, sem olhar demais para os quartos vazios. Havia uma estranheza que não tinha como explicar, mas que estava presente em cada detalhe. Em uma madrugada mais silenciosa que o normal, ouvi nitidamente uma tosse vinda de dentro de um quarto desocupado. Era um som humano, profundo, repetido 2 vezes. Quando entrei, não havia ninguém. Apenas a cama, a mesa e o armário fechados. Contei isso a outro enfermeiro, que me disse já ter ouvido alguém chamando pelo nome em um corredor vazio. Essas histórias não eram contadas a todos, mas circulavam entre os funcionários que já tinham passado por plantões noturnos na ala antiga. O mais intrigante é que os pacientes nunca relatavam nada. Só nós, profissionais, percebíamos esses detalhes, como se as manifestações estivessem direcionadas a quem trabalha, não a quem está internado. Era uma sensação difícil de compreender. Com o passar do tempo, aprendi a lidar. Seguia minhas tarefas, mas sempre atento, sabendo que poderia ouvir passos ou barulhos em locais onde não havia ninguém. O medo diminuiu, mas a estranheza continuava. Certa vez, ao terminar a medicação de um paciente, passei pela ala desocupada e percebi uma das portas entreaberta. Lembrei claramente de tê-la fechado mais cedo. Quando empurrei devagar, vi por um instante a sombra de alguém ao fundo. Mas o quarto estava vazio. Essa foi a única vez em que senti vontade de deixar o plantão. Mas permaneci, tentando me convencer de que era apenas reflexo ou imaginação. Ainda assim, a sombra era nítida demais para ser descartada como ilusão. Hoje, quando me lembro daqueles dias, percebo que a ala antiga continua viva em mim, não pela arquitetura ou pelo trabalho feito ali, mas pelas experiências que vivi. O vazio daqueles quartos guarda algo que não está nos relatórios, mas na memória de quem passa noites em silêncio. Algumas vezes pensei em pedir transferência definitiva daquela ala, mas sempre voltava para lá quando o hospital enchia. Era inevitável, e cada retorno trazia uma nova lembrança. O barulho de uma cadeira, o tilintar de instrumentos metálicos, ou apenas a sensação de que havia alguém observando em silêncio à distância. Houve um plantão em que levei um estagiário comigo para conferir os quartos. Ele não sabia das histórias, então entrou despreocupado. Quando saiu, comentou casualmente: "Parecia que alguém respirava perto da minha orelha."
Não riu ao dizer isso, ficou sério, e percebi que havia sentido o mesmo que nós. As noites mais difíceis eram as chuvosas. O som da água batendo nas janelas misturava-se a outros ruídos dentro da ala, impossíveis de identificar. Já ouvi como se alguém passasse os dedos pelas grades de uma cama, devagar, repetidamente. Ao entrar no quarto, vi as marcas no metal ainda vibrando. Um médico me contou que durante uma madrugada, sentiu um peso em sua mão enquanto escrevia relatórios na mesma ala, como se outra mão tivesse se apoiado sobre a sua. Ele disse que parou de escrever e não voltou a usar aquela mesa depois disso. Riu ao contar, mas seus olhos mostravam verdade. Certa vez, um paciente que estava internado em quarto próximo relatou que ouviu conversas durante a madrugada, como se houvesse pessoas reunidas na ala vazia. Ele achou que eram funcionários, mas não havia ninguém escalado para aquele espaço. Nós apenas confirmamos que estava tudo certo, sem explicar nada. A rotina exigia que passássemos por lá todos os dias, mas ninguém gostava de ficar sozinho. Sempre que possível, entrávamos em dupla. Não era regra oficial, mas uma espécie de acordo silencioso, fruto das experiências compartilhadas, mesmo que nunca discutidas abertamente. Uma madrugada, ao atravessar o corredor, vi uma das camas fora do lugar. Resolvi empurrá-la de volta, mas senti como se estivesse pesada demais, como se alguém a segurasse do outro lado. Forcei mais um pouco e ela deslizou, livre. Não havia explicação lógica para aquilo. Alguns colegas diziam que eram apenas sinais de desgaste do prédio, barulhos de estrutura. Pode ser que tenham razão. Mas como explicar os chamados de campainha, as sombras, as portas que se abrem sozinhas? Talvez existam coisas que não cabem em explicações simples. Com o tempo, fui aprendendo a não reagir. Quando ouvia algo, apenas seguia. Quando via algo estranho, respirava fundo e continuava a tarefa. Era uma forma de proteção, de não deixar que o medo tomasse conta, porque o trabalho exigia calma e foco. Algumas noites percebia um padrão. Sempre depois das 3 da manhã, os barulhos aumentavam. Era como se o silêncio profundo do hospital desse espaço para outras presenças se manifestarem. Não sei se era coincidência, mas muitos relatórios meus registram verificações justamente nesse horário. Um técnico comentou que durante uma madrugada, ouviu passos correndo pelo corredor. Quando foi verificar, encontrou todas as portas fechadas. Ele jurava que os sons vinham logo atrás dele, mas não havia nada. Era impossível não se arrepiar com histórias assim. Nunca vi nada de agressivo. O que mais impressionava era a insistência, a repetição. Como se a ala não tivesse se acostumado ao vazio. Como se os corredores ainda guardassem a memória dos que passaram por ali e agora apenas repetissem seus gestos. Certa vez ouvi batidas rítmicas como se alguém usasse um objeto contra a parede. Contei mentalmente. 3 batidas, depois silêncio. Esperei, e de novo, 3 batidas. Ao abrir o quarto, não havia nada. Apenas as paredes lisas e frias, sem marcas. As histórias circulavam discretamente. Cada novo funcionário tinha seu tempo até perceber. Uns diziam nunca ter visto nada, outros confirmavam de imediato. Era como se o hospital escolhesse quem iria perceber a estranheza e quem passaria ileso. Um dos relatos mais marcantes foi de uma funcionária da limpeza. Ela disse que entrou em um quarto para recolher o lixo e viu uma figura sentada na cama. Achou que era um paciente, mas quando se aproximou, a cama estava vazia. Nunca mais quis trabalhar sozinha naquela ala. Os anos passaram, mas as lembranças ficaram. Mesmo quando fui transferido para outra unidade, ainda sonhava com os corredores escuros, as portas entreabertas, o som distante de móveis sendo arrastados. Era como se a ala tivesse se tornado parte da minha memória definitiva. Nunca falei disso em relatórios oficiais. Não caberia ali. São histórias que circulam apenas entre nós em conversas baixas durante a madrugada, entre um atendimento e outro. Não servem para assustar, mas para lembrar que o hospital tem camadas que nem todos enxergam. Acredito que muito do que ouvimos e sentimos é reflexo da intensidade vivida naquele espaço. Pessoas em sofrimento, em silêncio, em despedida.
Talvez algo fique registrado nos corredores, não como fantasmas, mas como ecos de tudo o que já aconteceu ali. Hoje, sempre que volto a trabalhar em alas antigas, mantenho a mesma postura, respeito e silêncio. Não importa se alguém acredita ou não. O que vivi foi real para mim, e sei que muitos compartilham da mesma sensação. A enfermaria vazia marcou quem trabalhou ali. O silêncio e os pequenos detalhes do dia a dia ficaram na memória de quem passou pelos plantões. Em outro setor do hospital, outro profissional também percebeu situações incomuns durante a rotina, mostrando que o ambiente hospitalar guarda experiências que nem sempre aparecem nos relatórios. Meu nome é Juliana, sou médica clínica geral e trabalho em pronto atendimento há vários anos. Já presenciei situações marcantes e difíceis, mas uma delas me acompanha até hoje. Aconteceu em um setor desativado do hospital, usado apenas quando a emergência lotava além da capacidade. Era fim de semana, madrugada tranquila. Eu estava de plantão revisando prontuários quando ouvi a campainha de chamada de um quarto acender no painel. Estranhei porque aquele setor estava oficialmente fechado, sem pacientes internados. Levantei para verificar achando que poderia ser falha elétrica. Caminhei até o corredor escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Quando cheguei ao quarto indicado, a porta estava entreaberta. Empurrei devagar, mas não havia ninguém. A cama estava arrumada, lençóis limpos, armários vazios. Apertei o botão da campainha para testar. Funcionava normalmente. Voltei à sala e encontrei o painel novamente aceso, apontando o mesmo quarto. Fui uma segunda vez, com a mesma cena de silêncio. Resolvi desligar o painel para evitar confusão. Mas pouco depois ouvi o som da campainha ecoando, como se tivesse sido acionada manualmente. Era impossível, já que ninguém estava ali. O barulho repetiu-se mais de uma vez durante a madrugada. Comentei com o segurança que apenas balançou a cabeça. Disse que já estava acostumado que aquele quarto chamava mesmo vazio. Não explicou mais nada. Voltou à sua ronda, deixando-me com a sensação de que aquilo fazia parte da rotina para quem conhecia o prédio. Nos dias seguintes a situação se repetiu. Sempre a mesma campainha, o mesmo quarto vazio. Testamos a parte elétrica, mas nenhum problema foi encontrado. Outros médicos e enfermeiros confirmaram ter visto o painel acender sem motivo. Uma colega me contou que anos atrás aquele quarto recebera pacientes em estado crítico, quando a emergência não tinha espaço. Alguns não resistiram. Desde então, o quarto havia sido fechado, mas as chamadas continuavam aparecendo de tempos em tempos. Durante outro plantão, decidi observar o quarto à distância. Fiquei sentada no corredor, de frente para a porta fechada. Depois de alguns minutos, ouvi claramente o estalo do botão sendo pressionado. Quando entrei, estava sozinha, e a luz da chamada piscava no painel. A sensação era de estar respondendo a um pedido que nunca seria atendido. O vazio do quarto parecia carregado de algo que permanecia, como se a rotina de sofrimento tivesse deixado marcas invisíveis. Em uma madrugada chuvosa, ouvi além da campainha um som baixo semelhante a uma tosse. Entrei rapidamente, mas encontrei apenas silêncio e cheiro de umidade. A cena foi tão forte que precisei me apoiar na parede por alguns segundos antes de sair. Nunca senti agressividade, apenas insistência. Era como se alguém em algum tempo tivesse realmente precisado de ajuda e ainda aguardasse resposta. Isso tornava a experiência perturbadora, porque me lembrava das vezes em que não conseguimos salvar pacientes. Comecei a anotar os horários em que a campainha tocava. Quase sempre acontecia de madrugada, no mesmo intervalo em que o hospital ficava mais silencioso. Era como se o vazio abrisse espaço para que algo se repetisse sem interrupção. Outros funcionários tinham suas próprias histórias. Um técnico contou que ouviu seu nome sendo chamado dentro do quarto. Uma auxiliar disse ter visto uma sombra próxima à cama. Nenhum deles quis registrar oficialmente, mas todos confirmavam em conversas discretas. Houve uma vez em que levei um residente comigo para mostrar. Ficamos em silêncio diante da porta. Pouco depois,
O painel acendeu. Ele ficou assustado, mas não disse nada. Apenas me olhou e balançou a cabeça, reconhecendo o que tinha presenciado. Decidi que não enfrentaria aquilo. Passei a respeitar o espaço, a entrar apenas quando necessário, sem prolongar minha permanência. Era um acordo silencioso, como se cada um de nós soubesse que o quarto tinha sua própria rotina, paralela à nossa. Apesar do desconforto, nunca pensei em pedir transferência. Faz parte da vida hospitalar lidar com situações inexplicáveis. Talvez fosse apenas um reflexo do ambiente, talvez algo mais. O fato é que a sensação era real demais para ser ignorada. Em uma madrugada especialmente calma, ouvi a campainha tocar 3 vezes seguidas, em intervalos iguais. Era como se alguém quisesse reforçar o pedido de atenção. Ao entrar, o quarto estava vazio como sempre, mas senti o ar mais frio e pesado que o normal. Em uma madrugada especialmente calma, ouvi a campainha tocar 3 vezes seguidas em intervalos iguais. Era como se alguém quisesse reforçar o pedido de atenção. Ao entrar, o quarto estava vazio como sempre, mas senti o ar mais frio e pesado que o normal. Alguns colegas sugeriram desligar a instalação elétrica do quarto por completo. Foi feito. Ainda assim, dias depois, o painel voltou a acender sozinho, como se nada tivesse mudado. Isso deixou todos ainda mais incomodados. Hoje, quando passo pelo corredor onde fica aquele quarto, evito olhar diretamente para a porta. Não por medo, mas por respeito. Sei que de alguma forma, aquele espaço carrega algo que não se apaga com pintura nova ou reparos. A ala continua funcionando apenas em casos extremos. Quando precisamos usá-la, todos notam que o quarto em questão nunca é escolhido. Mesmo sem regra escrita, há um consenso em mantê-lo fechado. Quem já trabalhou lá entende os motivos. Nunca encontrei explicações racionais. Poderia dizer que era falha elétrica, mas isso não justificaria os sons ou as sensações relatadas por diferentes pessoas. Talvez existam memórias que ficam gravadas nos lugares, e esse era um deles. Uma auxiliar comentou que certa vez entrou para organizar materiais e sentiu um peso nas costas, como se alguém tivesse encostado. Virou rápido, mas não havia ninguém. Desde então, evita entrar sozinha. Outros relatam ver a luz do quarto acender por conta própria, mesmo desligada no painel central. O mais curioso é que sempre acontece em horários semelhantes, reforçando a ideia de repetição, quase como uma rotina invisível. Nunca vi nada claramente com meus olhos, apenas luzes e sons. Mas a ausência de explicação já é suficiente para marcar a memória. Porque dentro de um hospital, cada detalhe ganha peso. Um chamado vazio, um corredor em silêncio, uma porta que insiste em se abrir. Em uma noite fiquei de sobreaviso próximo à porta, ouvindo atentamente. O corredor estava quieto. De repente senti o ar gelar e em seguida a campainha disparou. Foi a primeira vez que senti medo real, não pela cena, mas pela força da coincidência. Depois disso, passei a acreditar que algumas histórias não são apenas invenções para assustar novatos. São vivências que se repetem e se acumulam entre os profissionais, criando uma memória coletiva impossível de ignorar. A experiência também me fez pensar no quanto carregamos do ambiente hospitalar. Não apenas os atendimentos, mas também o silêncio, as despedidas, as dores. Talvez o quarto vazio fosse apenas um reflexo disso, como um lembrete constante. Mesmo com os anos de prática, não aprendi a explicar tudo. Apenas aceito. Quando ouço alguém contar uma história semelhante, não questiono. Apenas escuto e reconheço a sensação, porque sei o quanto pode ser real para quem vive. Em um dos últimos plantões naquela ala, ouvi novamente a campainha. Não fui verificar. Apenas registrei a hora e continuei. Era como se, ao não responder, eu tivesse encerrado minha parte naquilo. Ainda assim, a memória não me deixou desde então. Os corredores do hospital guardam lembranças que não aparecem em prontuários. Esse quarto, em especial, mostra que nem todo silêncio é vazio. Algumas presenças permanecem, mesmo quando os olhos não conseguem enxergar. Já pensei se um dia alguém descobrirá uma explicação definitiva.
Talvez seja apenas uma falha de energia, talvez outra coisa. Mas, para mim, a experiência não depende de provas. Ela existe porque foi sentida. Hoje, falo sobre isso com naturalidade. Não para assustar, mas para compartilhar. Porque quem trabalha em hospital sabe que existem histórias que se repetem em silêncio, longe do olhar dos pacientes, mas muito presentes na rotina de quem permanece ali. Quando vejo a porta daquele quarto, lembro de todas as madrugadas em que respondi ao chamado. Lembro do frio no ar, da sensação de que havia alguém esperando. Essas memórias permanecem mais vivas do que muitos atendimentos que registrei. Cada profissional leva consigo um pedaço dessas histórias. Uns preferem esquecer, outros comentam entre si. Eu escolhi lembrar porque fazem parte do que vivi, tanto quanto qualquer outro episódio da minha carreira. Sempre digo que hospitais não guardam apenas vidas, mas também ecos. O quarto vazio é um desses ecos. Um espaço onde o tempo parece não ter seguido em frente, onde o pedido de ajuda continua se repetindo. Nunca mais trabalhei diretamente naquela ala, mas sempre que passo pelo corredor sinto o mesmo frio. Não importa quanto tempo se passe, a sensação retorna de imediato, como se a espera ainda estivesse ali. Não vejo isso como algo negativo. É um lembrete de que o hospital é feito de histórias humanas, de momentos intensos. Algumas deixam marcas que não desaparecem, apenas se transformam em presenças sutis. Talvez um dia alguém encontre explicação, mas até lá, continuarei lembrando do chamado insistente, da campainha que tocava no vazio e do quarto que parecia nunca querer ser esquecido. Esse é o relato que carrego comigo. O quarto vazio permanece mesmo fechado, chamando como se ainda aguardasse atendimento. Para quem nunca passou por isso, pode parecer impossível. Para quem esteve ali, é apenas parte da rotina silenciosa de trabalhar em um hospital. Se no primeiro relato conhecemos a estranha presença de um paciente no corredor, agora vamos ouvir a história de Carla, técnica de enfermagem. Em um plantão noturno, ela se deparou com uma paciente que não constava em nenhum registro, mas que parecia ocupar um quarto específico do hospital. Meu nome é Cláudia. Sou técnica de enfermagem há mais de 15 anos. Já vi de tudo dentro de hospitais: dores, alegrias, perdas e milagres. Mas há um episódio que nunca consegui esquecer. Ele aconteceu numa madrugada de plantão em um hospital público, quando tudo estava mais silencioso do que de costume. Era uma noite calma, com poucos pacientes novos chegando. A maioria das salas estava ocupada, mas o corredor principal estava quase vazio. Eu aproveitava para organizar prontuários quando notei, pelo canto do olho, a figura de um homem parado junto à parede, como se esperasse atendimento. Os passos pararam diante da porta da sala. Esperei que alguém batesse, mas nada aconteceu. Levantei a cabeça e não vi ninguém pela janela de vidro. Achei estranho, porque o barulho foi claro. Quando saí, olhei para os dois lados do corredor. Vazio. Apenas as luzes fluorescentes piscando de vez em quando. Senti um arrepio subir pela nuca, mas voltei para minha mesa, tentando não pensar muito. Poucos minutos depois, a campainha do quarto 203 tocou. Esse quarto estava registrado como vazio, pois a última paciente havia recebido alta pela manhã. Peguei o prontuário para confirmar, e realmente não havia ninguém alocado. Achei que poderia ser algum problema no sistema de chamada, porque de vez em quando acontece. Resolvi ir até lá conferir, já que estava sozinha naquele corredor. Caminhei devagar até o 203. A porta estava encostada e a luz acesa. Estranhei, pois eu mesma tinha apagado as luzes mais cedo. Empurrei devagar e vi uma mulher deitada na cama, de costas para mim. Cabelo escuro, pele pálida. Ela parecia muito frágil e estava usando um daqueles aventais do hospital. Meu primeiro instinto foi achar que alguém tinha colocado a paciente ali sem me avisar. Perguntei baixinho: "Senhora, está se sentindo bem?" Mas ela não respondeu. Aproximei-me da cama e notei que sua respiração era quase imperceptível. O estranho é que não havia soro, nem pulseira de identificação, nada. Apenas o corpo magro, quase imóvel,
e um cheiro leve de éter no ar. Senti o coração acelerar. Era impossível alguém ter entrado ali sem que eu percebesse. Decidi voltar até a sala de enfermagem para checar no sistema quem tinha dado entrada recentemente. Digitei todos os registros daquela noite. Nada. Nenhum novo paciente. O quarto 203 constava como livre. Voltei rapidamente para confirmar. Quando entrei no quarto outra vez, a cama estava vazia, as cobertas ainda amassadas, como se alguém tivesse acabado de se levantar, mas não havia ninguém ali. Olhei ao redor, até mesmo dentro do banheiro do quarto. Nada. O silêncio era quase sufocante. Comecei a sentir uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse errado em um nível que não podia explicar. Saí fechando a porta, tentando me convencer de que estava apenas cansada. Plantão noturno faz isso com a gente. Cansaço, alucinações rápidas, imaginação pregando peças. No entanto, quando retornei para a sala, vi algo que me deixou paralisada. Na tela do computador, um prontuário estava aberto. Nome da paciente: Elisa Moura, 47 anos, insuficiência respiratória. Horário de internação: exatamente 02:00 daquela madrugada. Mas ninguém tinha dado entrada formalmente, e eu era a única técnica responsável no andar. Não fazia sentido algum. Tentei clicar para fechar o arquivo, mas o sistema travou. A foto da paciente estava ali. Era a mesma mulher que eu tinha visto deitada no quarto 203. Aquilo me deixou completamente sem reação. Liguei para a enfermeira-chefe que estava em outro andar e expliquei por cima. Ela pediu que eu aguardasse até a ronda das 3 para que viesse verificar comigo. Enquanto esperava, decidi não voltar ao quarto. O corredor estava mais silencioso do que nunca. As luzes tremeluziam, e eu juro que ouvia uma respiração leve vindo de algum ponto perto do 203, mesmo com a porta fechada. O tempo demorava a passar. Quando finalmente o relógio marcou 3 horas, ouvi o elevador chegando e a enfermeira se aproximando. Expliquei tudo a ela. O chamado, a paciente no quarto, o prontuário aberto no sistema. Ela achou estranho, mas tentou manter a calma para não me assustar. Caminhamos juntas até o 203. Quando abrimos a porta, a cama estava impecavelmente arrumada, como se ninguém tivesse usado. Nem mesmo as marcas que eu tinha visto antes estavam lá. Era como se tivesse sido arrumada por alguém. Ela sorriu meio nervosa e disse que provavelmente eu estava cansada. Decidimos verificar no sistema novamente. Quando voltamos para a sala, o prontuário simplesmente não estava mais lá. Como se tivesse desaparecido. Procurei pelo nome Elisa Moura em todos os registros. Nada. Nenhum histórico, nenhum arquivo temporário. Era como se nunca tivesse existido. Eu queria acreditar que era cansaço, mas uma sensação estranha me acompanhava. O resto da madrugada passou devagar, e eu não conseguia esquecer o rosto da mulher. No final do plantão, quando desci para o vestiário, encontrei uma funcionária antiga do hospital, Dona Zilda, que sempre tinha histórias para contar. Resolvi comentar por alto, sem muitos detalhes. Quando mencionei o nome Elisa, Dona Zilda parou de repente. Ficou pálida e disse: "Você tem certeza desse nome, menina?" Confirmei. Ela respirou fundo e contou que, anos atrás, uma paciente chamada Elisa tinha morrido justamente naquele quarto, o 203, em uma madrugada silenciosa como a minha. Disse que, de tempos em tempos, alguém relatava coisas parecidas. Não sou do tipo que acredita fácil em histórias sobrenaturais, mas naquela noite, tudo o que vi e ouvi me marcou profundamente. Nunca consegui tirar da cabeça a imagem daquela mulher deitada, respirando quase sem vida, e depois desaparecendo diante dos meus olhos. O hospital continua funcionando normalmente, mas, cada vez que passo diante do 203, sinto um arrepio inevitável. Depois desse episódio, passei a evitar plantões sozinha naquele corredor. Sempre tento estar acompanhada quando preciso checar os quartos, principalmente os que estão vazios. Já ouvi outros colegas comentarem sobre campainhas que tocam sozinhas ou passos sem dono pelos corredores, mas poucos falam abertamente. É como se houvesse um pacto silencioso
para não atrair esse tipo de coisa. Com o tempo, comecei a reparar que os pacientes também percebem algo. Alguns relatam ouvir choros no corredor à noite, outros dizem ver uma mulher parada na porta, apenas observando. Claro que sempre tentamos acalmar, dizendo que pode ser delírio, efeito de medicação ou do cansaço. Mas no fundo, parte de mim sabe que talvez eles estejam realmente vendo o que eu vi. Uma noite, meses depois, voltei a ser escalada para aquele mesmo andar. O hospital estava cheio, todos os quartos ocupados, menos o 203. Quando questionei por que não haviam colocado o paciente lá, a resposta foi rápida. É melhor deixar fechado, Carla. Evita problema. Ninguém se aprofunda. É como se houvesse um acordo entre os funcionários de não mexer nesse assunto. Eu ainda penso na tela do computador, no prontuário aberto com o nome, a foto, os dados todos. Não foi imaginação. Não poderia ser. O sistema não cria arquivos sozinho, ainda mais com foto anexada. É a parte mais difícil de esquecer, porque me lembra que não foi apenas algo que vi com meus olhos cansados. Foi algo registrado e depois apagado sem explicação. Depois daquele dia, percebi que nunca mais conseguiria olhar para o quarto 203 da mesma forma. No entanto, o hospital exige da gente uma rotina, e não havia como recusar plantões apenas por medo. Então, sempre que passo por ali, finjo normalidade. Mas dentro de mim, sei que algo aconteceu, e que de alguma forma aquela mulher continua ligada a esse lugar. Alguns meses depois, durante um plantão agitado, ouvi novamente a campainha do 203. Fingi não escutar, mas a enfermeira que estava comigo pediu que eu fosse verificar. Quando cheguei, a porta estava fechada, mas a luz acesa por baixo. Respirei fundo e entrei. A cama estava arrumada, porém havia um detalhe. O travesseiro apresentava a marca de uma cabeça, como se alguém tivesse acabado de se deitar. Senti o suor frio escorrer pelas costas. Olhei em volta, cada canto, cada detalhe. Nada. Mas a marca estava lá, inconfundível. Quando voltei à sala, não consegui contar o que vi. Apenas anotei mentalmente mais uma lembrança daquele quarto. Desde então, entendi que o 203 não estava vazio, nunca. Apenas não era ocupado por alguém vivo. Certa vez comentei por curiosidade com um médico antigo do hospital. Ele apenas riu de forma desconfortável e disse: "Não é a primeira vez que escuto esse nome. Elisa. Já apareceu antes em relatos de outros funcionários." Perguntei se ele acreditava. Ele respondeu: "Acreditar ou não muda o fato de que o 203 sempre foi problemático. Melhor não cutucar." Apesar do medo, passei a observar os detalhes do hospital em silêncio. Sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã, os corredores parecem ficar mais gelados. As luzes piscam com maior frequência. E de vez em quando, sinto aquele cheiro de éter, o mesmo da noite em que vi Elisa. Um cheiro forte que não combina com o resto do ambiente. Aos poucos fui entendendo que há coisas no hospital que não conseguimos explicar. Cada funcionário parece carregar uma história, mas poucos têm coragem de contar. O silêncio é a forma que encontramos de continuar trabalhando sem enlouquecer. Porém, quando lembro daquela madrugada, sei que minha vida mudou. Eu nunca mais fui a mesma depois de olhar para aquele rosto. Lembro com clareza da expressão dela. Não parecia de dor nem de desespero. Apenas um olhar vazio, como se estivesse cansada de tudo. Isso me perturba até hoje. Se fosse apenas uma alucinação, por que guardaria tanto detalhe? Por que sinto ainda a presença quando passo perto? Não há resposta. Apenas a sensação constante de que não estou sozinha. Alguns pacientes que ficam próximos ao quarto 203 reclamam de insônia. Dizem ouvir passos à noite, alguém andando pelo corredor e parando na porta. Outros falam de uma mulher que entra no quarto, mas nunca volta a sair. É difícil lidar, porque precisamos acalmá-los sem mostrar que entendemos o que dizem. Mas no fundo sabemos que não estão mentindo. Houve uma noite em que uma paciente idosa, lúcida, chamou a campainha dizendo que tinha visto uma mulher entrar no 203. Descreveu com detalhes: cabelo escuro, pele pálida, andar lento. Era exatamente a mesma imagem que eu guardava. Não tive coragem de responder nada além de que estava tudo bem.
Por dentro, senti que não era a única a testemunhar. Até hoje, o prontuário que apareceu naquela noite me atormenta. Já tentei encontrar rastros no sistema, registros antigos, arquivos escondidos. Nunca mais consegui nada. É como se o hospital inteiro escondesse a existência de Elisa. Mas por que seu nome ainda ecoa pelos corredores? Por que a sua presença insiste em permanecer, mesmo anos depois da morte? Uma colega mais antiga confidenciou que Elisa tinha sido uma paciente complicada. Sofria de problemas respiratórios graves, mas também apresentava crises de ansiedade e delírios. Dizem que morreu sozinha no 203, sufocada, antes que a equipe conseguisse socorrê-la. Desde então dizem que seu espírito vaga pelo hospital, incapaz de aceitar o fim. Nunca quis acreditar nessas histórias, mas tudo o que vi me força a repensar. Não foi apenas medo ou imaginação, foi real demais. A marca no travesseiro, a foto no prontuário, a descrição da paciente lúcida. São peças de um quebra-cabeça que não fecha. E eu, infelizmente, sou uma das testemunhas que teve acesso a cada uma dessas peças. Trabalhar na saúde já é pesado por natureza. Lidamos com dor, morte, desesperança. Mas quando essas coisas ultrapassam o limite do que entendemos, se torna insuportável. Muitos colegas pedem transferência de setor. Eu mesma já pensei nisso várias vezes. Mas sempre acabo ficando, talvez porque queira entender, talvez porque algo me prenda a este lugar. O mais perturbador é que, em sonhos, já revi o rosto de Elisa. Não era apenas lembrança, era como se ela estivesse de fato ali. Olhava para mim em silêncio, sem pedir nada, sem falar nada. Apenas encarava. Acordei suada, com o coração disparado. Desde então, não sei distinguir se é apenas meu subconsciente ou se ela realmente encontra meios de se aproximar. Na última vez em que passei por aquele quarto durante um plantão, senti algo diferente. A luz estava apagada, mas ouvi claramente uma tosse fraca vinda de dentro. Uma tosse rouca, arrastada, de alguém com dificuldades respiratórias. Não tive coragem de abrir a porta. Apenas fiquei parada alguns segundos imóvel até que o som cessou. Depois continuei andando, como se nada tivesse acontecido. Às vezes penso se não seria melhor pedir demissão, mudar de profissão, tentar esquecer. Mas o hospital se torna parte da gente, mesmo com tudo isso. E também, de certa forma, tenho a sensação de que, se for embora, Elisa continuará aqui, e nada mudará. Talvez o que ela quer não seja que a gente fuja, mas que alguém finalmente entenda sua presença. Contei essa história a poucos amigos de confiança. Muitos não acreditam. Dizem que é estresse, falta de sono, sugestão coletiva. Não me importo mais com a opinião dos outros. Eu sei o que vi, sei o que ouvi. E nenhuma explicação racional apaga as lembranças daquela madrugada. Nem o frio que sinto até hoje ao lembrar da cena. O hospital segue funcionando normalmente, com novos pacientes entrando e saindo todos os dias. Mas para quem trabalha de madrugada, é impossível não sentir que há algo mais. Entre o barulho das máquinas, o piscar das luzes e os suspiros de dor, existem também os sons de quem já não deveria estar aqui, mas permanece. Ainda não sei o que Elisa procura. Talvez apenas reconhecimento, talvez apenas companhia. Talvez esteja presa ao quarto onde deu seu último suspiro. O que sei é que ela continua ali, em silêncio, esperando. E nós, que trabalhamos nesse hospital, aprendemos a conviver com essa presença como parte do ambiente. Uma sombra constante que não se apaga. Hoje, cada vez que entro no turno noturno, respiro fundo antes de passar pelo corredor do 203. É como se fizesse parte de um ritual. Não olho para dentro, mas sinto. A sensação é a mesma de quando alguém observa você em silêncio. E sei que, em algum ponto entre os corredores e as paredes desse hospital, Elisa ainda está deitada, esperando que alguém a veja de novo. Esses foram alguns dos relatos de profissionais da saúde que, em meio à rotina intensa dos hospitais, se depararam com situações que desafiam qualquer explicação. Histórias vividas em silêncio, guardadas por quem testemunhou de perto o que parece ultrapassar os limites da vida e da morte. Talvez nunca saibamos a verdade por trás desses episódios, mas uma coisa é certa:
Para quem esteve lá, cada detalhe continua vivo na memória. E você? Acreditaria se fosse com você?